Seria Marcelinho Carioca o maior jogador de todos os tempos na história do Corinthians? Jogador com mais passes para gol pelo Corinthians de 62 a 2020. Para quem acompanha a coluna do jornalista Tomás Rosolino no site do Meu Timão, isso não é novidade. Mas o feito é tão espetacular que fazemos questão de colocá-lo na primeira posição. Marcelinho Carioca é o jogador que mais deu passes para gol pelo Corinthians desde 1962, quando começou o levantamento feito pelo jornalista e publicado pelo Meu Timão. Marcelinho tem 185 assistências contabilizadas com a camisa do clube após uma pesquisa concluída na semana passada. Ele supera em 65 passes para gol o cracaço Roberto Rivelino, possivelmente o maior jogador revelado pelo clube e um dos melhores a ter defendido a camisa alvinegra. Artilheiro do Corinthians na história do brasileiro. O meia domina a trajetória corintiana no Campeonato Brasileiro. Mesmo sem atuar na era dos pontos corridos, onde muito mais jogos são disputados do que antigamente, o camisa 7 lidera a lista com 52 gols marcados pelo clube na competição, 11 a mais do que Sócrates, o segundo colocado. Artilheiro do Corinthians na história da Copa do Brasil. Marcelinho Carioca foi o grande jogador do Corinthians na conquista da Copa do Brasil de 1995 pelo clube e pode se vangloriar de ser o artilheiro do Timão no torneio. Foram 21 gols marcados nas 35 partidas disputadas pela competição, mais do que qualquer outro. Artilheiro em finais oficiais na história do Corinthians. Modalidade que definiu poucos torneios na primeira metade do século, o mata-mata tem um rei no Corinthians. Marcelinho é, em toda a história alvinegra, disparadamente o jogador que mais fez gols em finais de torneios oficiais pelo clube. São 14 gols marcados em 11 decisões de títulos disputadas. Uma observação: não são contabilizados jogos decisivos de torneios de pontos corridos, como por exemplo as finais dos paulistas de 54 e 97. Jogador com mais assistências pelo Corinthians em clássicos de 62 a 2020. Marcelinho tem uma formidável marca de 39 gols marcados pelo Corinthians em clássicos contra os rivais do estado. Sexto que mais marcou em partidas desse tipo, ele só é superado por atletas que atuaram na primeira metade dos 50 anos do clube. Talvez só essa turma possa competir com ele no número de passes para gol contra os principais rivais. O camisa 7 distribuiu 34 assistências contra Palmeiras, São Paulo e Santos, totalizando 73 participações em gols nos 77 clássicos disputados. Ele lidera os passes para gol também quando se recortam os derbys, os majestosos e os embates contra o Santos. Jogador com a melhor temporada de gols mais assistências. Marcelinho tem 4 das 5 temporadas mais produtivas do período pesquisado em termos de soma de gols e assistências, uma forma de mostrar os tempos em que ele participou diretamente. A melhor é mais uma vez a de 1994, quando o meia teve seu nome envolvido em 78 gols do clube nas 70 partidas que disputou. O jogador com mais passes para gol em uma temporada. Além de ser o líder geral, Marcelinho também detém o recorde de passes para gol em uma mesma temporada. O número absurdo de 45 assistências se deu em 1994, seu primeiro ano de Corinthians. Seus principais concorrentes, aliás, são seus outros anos no Timão. Em 1999, 33 passes, com 27 em 95. Em 1999, foram 33 passes. Em 95, foram 27. São as 3 melhores marcas obtidas em um ano no clube. Ele ainda aparece outras 3 vezes no top 10. Jogador com mais assistências em finais oficiais pelo Corinthians. Sem a mesma diferença, mas ainda na ponta, Marcelinho é também quem mais deu passes para gol em decisões de mata-mata de torneios oficiais na história do Corinthians. Ele supera por pouco o meia Ricardinho, seu principal companheiro de meio de campo do clube. Jogador com mais jogos disputados em finais oficiais pelo Corinthians. Jogador com mais assistências pelo Corinthians em Libertadores. Jogador com mais assistências pelo Corinthians em torneios internacionais.
Aqui vale destacar que estamos considerando Copa Comebol, Copa Mercosul, Recopa, Sul-Americana, Mundial e Libertadores. Jogador com mais assistências pelo Corinthians na história do Brasileiro. Jogador com mais assistências pelo Corinthians na história da Copa do Brasil. Jogador que mais vezes deu 2 assistências no mesmo jogo pelo Corinthians. Jogador que mais vezes deu 3 assistências no mesmo jogo pelo Corinthians. E aqui vale destacar uma observação para encerrar o vídeo. Todos os outros mais de 1000 jogadores do Corinthians ao longo das 59 temporadas de levantamento, somados, não atingem a marca do pé de anjo. Na tela, você vê quem são os 8 jogadores que conseguiram esse feito de hat-tricks de assistências no timão. Marcelinho, 10 vezes. Silvinho, 2 vezes. E uma vez cada, Ney, Rivelino, Casagrande, Neto, Tevez e Roger. E a pergunta para encerrar o vídeo: você, torcedor corintiano, considera Marcelinho Carioca o maior jogador da história do Corinthians? Deixe a resposta nos comentários, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações sempre que publicarmos vídeos novos e também deixe um joinha para fortalecer esse vídeo que conta tudo sobre a história de, com certeza, um dos maiores jogadores da história do Corinthians.